Livro do Gênesis, capítulo de número 18. Diz assim o texto sagrado: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se até em terra, e disse-lhe: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E você diz: glória a Deus por isso. Pode se assentar. Permita-me em alguns minutos compartilhar com vocês aqui alguns segredos de Abraão, para que ele pudesse de fato viver a promessa. Porque o mais gostoso de ter promessas é viver promessas. Tem gente que tem promessas e não consegue viver promessas, como no caso do povo de Israel, que pereceu durante 40 anos no meio do deserto e morreu com uma promessa e não conseguiu viver essa promessa. Mas nós entramos aqui para nós vivermos essa promessa, e o Deus que está aqui no nosso meio é aquele que promete e cumpre. Tudo que nós temos que fazer é nós se inclinarmos diante dele e atentarmos para aquilo que ele está falando, e certamente ele vai nos levar a ela. Mas a verdade é que o capítulo de número 18, o texto diz que depois disso Deus vai se apresentar para Abraão. Deus se apresenta para Abraão num tempo muito difícil para ele, num tempo de crise, num tempo onde o problema está muito grande em Abraão, porque a notícia que chega até os ouvidos dele é que Sara não podia mais gerar filhos para ele. Sara havia passado dela o costume das mulheres, então Sara não pode mais gerar. A notícia que vem para ele é que agora é impossível Sara gerar um filho para ele. Só que o texto diz que quando essa notícia vem, é o maior calor do dia. E o maior calor do dia significa que o sol está aparecendo. E o sol aparecendo faz com que as estrelas sumam diante dos nossos olhos. Então aquele momento é o momento em que Abraão não consegue mais ver o milagre, não consegue mais ver a promessa, não consegue mais ver o que vai acontecer. E é exatamente nesses momentos que Deus faz questão de se apresentar. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui. De repente você entrou aqui no maior calor do dia. O sol fez com que as estrelas desaparecessem dos teus olhos. Só que eu tenho uma notícia para lhe dar: o sol pode até ter feito as estrelas sumirem dos teus olhos, mas elas continuam ainda lá em cima. Oh glória! Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus disse que vai fazer, aquilo que Deus disse que vai realizar, ainda está de pé, ainda está firme. Oh glória! Camanarácia. Olha o que o texto diz, que depois dessas coisas Deus vai aparecer para ele. Só que interessante é que o texto fala que é depois que Deus aparece. Depois de quê, pastor? Depois do capítulo 17, depois de ele completar 99 anos de idade, depois da impossibilidade, depois de Deus mudar o nome dele. Deus transforma o nome dele, mudando de Abrão para Abraão, e Deus transforma o nome de Sarai para Sara. Deus está dizendo: eu vou mudar o teu nome para Abraão, porque a partir de agora tu é pai de uma grande nação. E eu vou mudar também o nome de Sara, porque ela é mãe também de uma grande nação. Porque antes de Deus fazer você ter, Deus vai fazer você ser. Só quem pega isso, levanta a tua mão lá no alto para dar glória para Deus. Aí o texto diz que no versículo 1 do capítulo 18 Deus aparece. Só que o texto diz que no versículo 2 Abraão vê. No capítulo 18, no versículo 1, Deus aparece. Só que Abraão só enxerga no 2. Mas na verdade Deus apareceu no 1. Está no texto. E apareceu-lhe o Senhor, estando Abraão assentado na tenda. E levantou os olhos e viu Abraão 3 homens. Repara que Deus aparece no versículo 1, só que ele só vê no versículo 2. Pega isso aqui, porque isso aqui é revelação. Na verdade Deus estava, mas ele ainda não tinha visto. Deus está no primeiro versículo.
versículo, só que ele só contempla no segundo, porque o texto diz: e levantou os olhos. E levantou os olhos. E na verdade Deus está, só basta você levantar os olhos. Porque eu não sei se você sabia, Deus não está nesse nível, Deus está no nível superior. Aleluia. Segundo Isaías, ele contemplou: eu vi o Senhor, e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Deus está acima do dólar, Deus está acima do real, Deus está acima da crise, Deus está acima de tudo e de todos. E se tu quer contemplar Deus nessa tarde, tira o olho da terra e olha para cima, porque Deus está em cima. E levantou os olhos e viu. Eu prego aqui a primeira lição porque esse cara tem 99 anos de idade e quer viver promessa. Só que para viver promessa tem que levantar os olhos. Para viver promessa tem que levantar os olhos. Não dá para viver promessa com os olhos ainda na terra, porque eu não sei se você sabia, mas o teu socorro não vem da terra, o teu socorro vem do alto. O teu socorro nem de monte vem, porque certa feita o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aleluia. De repente, aleluia, a luz acende na mente dele e ele declara: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Num Deus que está acima, num Deus que está por cima. Aleluia. Levanta a tua mão para o alto para dar glória para Deus. Levantou Abraão os olhos e viu. Pega a primeira lição para a gente viver a promessa: levanta os olhos. Sabe o que o texto está dizendo? É que ele mudou a visão. Ele muda a visão. Mudou. De repente os olhos dele mudam de endereço e ele vê o que ainda não tinha visto. E na verdade eu só consigo ver se eu levantar. Enquanto eu não mudo a minha visão, eu não enxergo. O que ele está enxergando aqui no momento? Calor do dia. Só que de repente ele levanta os olhos e ele diz: estou vendo o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Levanta a tua mão para cima. Deus só está esperando você mudar de visão. Deus só está esperando você movimentar essa visão, oh glória. E o convite que Deus te faz é: movimenta essa visão para cima. Olha para cima, olha um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, pronto para te socorrer, pronto para lhe ajudar, pronto para abrir porta. Levanta a tua mão para cima, aleluia, pronto para te socorrer, segurar na tua mão e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Aleluia. E levantou os olhos e viu. Se eu quero viver a promessa, eu tenho que mudar o endereço do meu olhar. E quando ele levanta, ele vê. E ele vê o que, gente? O que ele vê? 3 homens. Só que o versículo 1 diz que apareceu Deus. Quando ele vê os 3 homens, ele corre para os 3 homens e se inclina perante os 3 homens. Porque na verdade quem está escrevendo está dizendo 3 homens. Mas Abraão entende que aqueles 3 homens não é 3 homens, é o próprio Senhor que desceu para socorrer ele. Aleluia. Quando Abraão olha, ele não vê simplesmente, vê a oportunidade para mudar a história da vida dele. Aleluia. E a gente tem que ficar atento às oportunidades, porque às vezes ela vem simples demais. Às vezes ela vem tão simples. É tão simples que às vezes a gente passa por ela e não percebe ela. É tão simples que às vezes ela está do nosso lado e a gente não consegue perceber e detectá-la. O que é que tu tem em casa? Eu não tenho nada. Aí não, eu lembrei, eu tenho uma botija de azeite pequena. Aí ele disse: basta, aleluia. Você não tinha reconhecido ela, mas é o socorro para a tua casa, é o socorro para a tua vida, é o socorro para a tua família. Aleluia, gente. Se eu quero viver o milagre, se eu quero viver a promessa, eu tenho que estar atento às oportunidades, porque às vezes ela vai surgir na minha frente como coisa simples. E tudo que eu preciso
preciso fazer é entendê-la, detectá-la e pegá-la. Quando ele olhou, ele viu. E ele viu, não é qualquer um, é o próprio Deus. Aleluia, são 3 homens diante dos meus olhos, mas eu estou vendo, tem algo por trás daqueles homens, e é o próprio Senhor. Levanta a tua mão para cima para dar glória. Não sei se você pegou, mas essa tarde não é uma tarde comum para você que está aqui e para você que está me assistindo. É a oportunidade que Deus está nos dando para ter a nossa vida mudada. Aleluia, levanta a tua mão para o alto para dar glória para Deus. E levantou os olhos e viu 3 homens. Aí olha o que é que ele faz com esses 3 homens. E correu aos 3 homens e se inclina perante os 3 homens e chama os 3 homens de meu Senhor. Ó meu Senhor, não passes pelo teu servo sem antes sentar debaixo dessa árvore e comer um bocado de pão e beber um pouco d'água. Ó meu Senhor. Gente, o texto diz 3 homens, mas para ele, meu Senhor, eu estou te enxergando oportunidade. Eu estou te enxergando, eu sei quem é você. Te comandar, quem conhece Deus, oh glória, entende quando Deus está. Aleluia. Ele não precisa de multidão para saber que Deus está. Ele já consegue perceber, detectar, analisar. É Deus. Porventura o nosso coração não queimava quando Ele nos falava aos nossos ouvidos. Aleluia. Crente ainda consegue detectar Deus na terra. Aleluia. E o que Abraão está fazendo aqui é Deus. E ele se inclina perante o Senhor. Aleluia, se curva perante ele, reconhecendo, é o Senhor. Bata no peito e declara: eu preciso detectar as oportunidades. E às vezes pega isso, ela é única. Às vezes ou você abraça ela ou nunca mais abraçará. Ou você abraça agora ou nunca mais. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. E o cego entendeu, é ele. E ele grita: tem misericórdia de Jesus. E opera o milagre. Existem oportunidades que são únicas. Olha para mim aqui. Sabe qual é o propósito desses 3 homens? Sabe qual é o propósito deles? Não é parar na casa de Abraão. O propósito desses 3 homens, lê o texto você vai ver, é visitar Sodoma e Gomorra. O propósito desses homens é destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, é descer para ver o pecado. Só que entre Sodoma e Gomorra está a casa de Abraão. E Deus está passando pela casa dele. E quando ele sente Deus no ambiente, ele percebe, não é a hora dele vir, mas eu vou... Porque a oportunidade você abraça, campeão, glória. Você não pode ver a oportunidade passar por você e você não abraçar ela. Aleluia, ele agarra a oportunidade, puxa a oportunidade. Aleluia, e olha que interessante, gente. Ele olha e reconhece a oportunidade. De repente ele fala assim, olha. Você fica aqui, ele olha para a oportunidade e diz assim, olha, tem aqui uma árvore. Vocês podem sentar aqui debaixo da árvore. Eu trago um bocado de água fresca para vocês beberem. Eu trago um bocado de pão para vocês comerem. Vocês ficam aqui, eu lavo os pés de vocês. Olha só, gente, que convite bom, né? Os homens iam passar, mas de repente ele olhou e falou assim, faze como disseste. E eles sentam debaixo da árvore e aguardam Abraão trazer a água, o pão e a massagem dos pés e a lavagem dos pés. Olha para cá, aleluia. Gente, como é que Abraão consegue prender Deus naquele ambiente? Apresentando para ele o melhor. Se eu quero viver a promessa, eu preciso estar preparado para apresentar o melhor para a oportunidade que aparece diante dos meus olhos. O que você tem de melhor? Qual era o melhor de Abraão naquela época? Uma árvore. Qual era o melhor para Abraão naquela época? Um bocado de água. Qual era o melhor para Abraão naquela época? Pão. Ele falou, senta aqui, eu vou fazer. E os caras sentam. E ele prende os 3 homens, que é o próprio Senhor, numa forma teofânica, através de água, árvore e pão.
De repente, árvore, pão e água para você não é nada, mas naquela hora para Deus, tudo. Aonde ele está? No deserto. O que existe de melhor num deserto do que uma árvore para me guardar do sol escaldante? O que existe de melhor no deserto do que uma água fresca? O que existe, aleluia, de melhor no deserto do que uma lavada nos pés, oh glória, que está pisando no chão quente, aleluia? Você entendeu o que Abraão está fazendo? A dica para a gente viver o milagre, a dica para a gente viver a promessa: apresente o melhor para Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui, aleluia, mas Deus sabe qual é o teu melhor. E aprenda uma coisa: Deus sabe o que é bom e Deus gosta do que é bom, e tudo que Deus quer que você apresente o bom para Ele. Tem gente dentro da igreja que não entende. Por que Deus não me vê? Por que Deus não me olha? Porque você não prende Deus. E se prende Deus apresentando o melhor. Que isso, pastor? É claro, aleluia. Deus olhou para Abel e olhou para Caim. E ele olhou para a oferta de Abel e olhou para a oferta de Caim. E ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. O bom para Deus foi a oferta de Abel. E Deus aceitou a oferta de Abel. Aprenda uma coisa: Deus sabe o que é bom, Deus gosta o que é bom e espera que você apresente o bom para Ele. Porque o bom virá sempre para aquele que apresentar o bom para Ele. Deixa eu ver quem veio apresentar o melhor para Deus nessa noite. Levanta a tua mão para cima para dar glória. Ele quer viver o milagre, e ele vê a oportunidade e apresenta o melhor para a oportunidade, para prender a oportunidade na casa. Ele prende os 3C na oportunidade. Só que quando os seres disseram: faze conforme disseste, aí está no texto, tá? Depois vocês leem. E correu ao campo, e correu aos servos, e correu a Sara, e correu para preparar. Pega isso aqui: e correu ao campo, correu aos servos, correu a Sara, correu para preparar. Correu ao campo, correu aos servos, correu a Sara, correu para preparar. Correu ao campo, correu aos servos, correu a Sara. Tudo dele é correndo. Tudo dele é rápido. Tudo dele é ágil. Já pisou no acelerador para viver a promessa? Já? Ou ainda está nesse passinho lento? Você vai ficar nesse passinho até quando? Você vai ficar lento assim até quando? Ah, Senhor, quando eu vou? Vai outro no meu lugar e mergulha. Tem gente que é lento demais dentro da igreja, e é por isso que está 20 anos na igreja e não recebe nada. Porque aprenda uma coisa: milagre é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A palavra está sendo liberada, tem alguém já pegando aqui. Alavachuri como ananai. E aleluia, você tem que estar atento num culto como esse. Você vai esperar o culto terminar para você chegar em casa e perceber: que palavra, não é? Que mensagem, né? Não, a mensagem é agora. Deus está movendo nas águas agora. E é nesse momento agora que Jesus pode te curar. É nesse momento agora que Jesus pode te sarar. É nesse momento agora que Jesus pode mandar essa enfermidade embora. É tudo ágil. Você tem que pegar rápido, porque quem não pega rápido, a oportunidade passa. Mas Abraão correu, e quando ele correu, ele apresentou. E quando ele apresentou, ele recebeu. Levanta a tua mão para o alto para dar glória para Jesus. Tudo é rápido. O crente tem que aprender a ser rápido. Sim ou não? Levanta a mão. Aí a pessoa, 30 anos para levantar a mão. O culto já acabou, vaso. É agora. Aí você percebe o novo convertido entra dentro da igreja. Levanta a mão dele já está lá no alto. Dá glória. O glória dele é o maior da igreja. É o mais alto. Aí a gente olha para o lado, ele já está a quilômetros na nossa frente, a gente ainda está aqui. A gente olha para o céu e diz: Deus, por que o Senhor não me vê? Não, Deus está te vendo. E é exatamente por isso que Ele não está te abençoando. É porque você não está sendo rápido, você não está sendo ágil, você não está apresentando o melhor, você não está olhando para Ele. E Deus está dizendo para alguém: olha para mim, apresenta o melhor para mim, seja rápido na minha presença para entender o que é que eu estou te falando. E você vai ver o que é que vai acontecer nesse ano de 2021 na tua vida. Deus vai virar a página e vai escrever uma nova história, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. E correu, porque tudo na vida tem que ser rápido. Eu preciso ser ágil. Ou eu vou, ou alguém vai na minha frente.
E ele corre e vai, ele corre e vai, ele corre e vai, ele corre e vai, ele corre e vai e apresenta. Aí quando ele apresenta para Deus, o que me chama a atenção, gente, é o que ele apresenta para Deus. Olha o que o cara dá para Deus. Presta atenção. E Abraão apressou-se em ter com Sara na tenda, tudo rápido, e disse: amassa depressa, fala para alguém que está depressa, 3 medidas de farinha, de flor de farinha, e faz bolos. E correu às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estavam em pé junto à tenda, debaixo da árvore, e comeram. Gente, o cara mata uma vaca para dar para 3 homens. 3 medidas de farinha, fez bolo, pegou manteiga, pegou leite, colocou tudo diante dos olhos dos homens. Você reparou que essa oferta dele para Deus não é uma oferta comum? Porque Deus não quer algo comum. Algo comum todo mundo dá. Agora aquele que quer viver promessa não. Aquele que quer viver promessa sempre apresenta o melhor. Libera para alguém que está do lado. Já separou o teu melhor para Deus nessa hora? Aleluia, já separou o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia, a tua melhor dedicação, o teu melhor tempo, oh glória. Tem gente que pega para Deus, dá o pior tempo, o pior horário, a pior oferta, aleluia. Não, Deus não quer o pior, aleluia. Se for para apresentar o pior, nem apresente para Deus, porque Deus sabe o que é bom, e bobo é aquele que pensa que Deus não sabe o que é bom. Deus sabe o que é bom, e Deus espera de nós que apresentemos a eles o melhor, aleluia. E Abraão vai apresentar a gente uma vaca, boi, 3 homens comendo. Ele já percebeu, né? Crente come. Deixa eu botar comida nessa mesa aqui, né? Vai que ele sai falando que na minha casa não tem comida. Ele coloca o melhor. Aí você pode estar pensando nesse momento, se perguntando, de repente perguntando a mim: pastor, tá, Abraão foi, olhou para cima, Abraão foi, reconheceu a oportunidade, Abraão apresentou o melhor para a oportunidade, Abraão foi ágil diante da oportunidade, Abraão prendeu aquela oportunidade com o melhor que ele tinha. O que Abraão ganhou? Deus disse para ele assim: ao tempo determinado, depois da comida. Fala para alguém que está depois da comida. Aprenda uma coisa: depois que tu apresentar algo para Deus, depois da oferta, depois da comida. Ele não fala antes da comida. Meu Deus, vocês estão entendendo isso aqui? Não, eu estou com o meu corpo todo arrepiado nessa hora, porque Deus está falando com alguém. Eu só estou esperando uma atitude tua. Eu só estou esperando um mover teu, oh glória, Camanarai, aleluia. Eu só estou esperando você apresentar o melhor. Deus está parado e está olhando, e tem algo sobrenatural para acontecer ainda nessa tarde aqui. Só que Deus está dizendo para alguém: é depois da comida. O que você veio apresentar para mim? É depois da oferta, aleluia. Quando ele apresenta, aí o ser come, e depois que come, fala para ele, ao tempo determinado, em que uma mulher dá luz ao filho, eu vou voltar a você, e Sara, tua mulher, estará abraçando o filho. Aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão para cima para dar glória, porque agora Deus dá data. Aleluia. Aleluia. Depois da oferta, Deus dá data. O tempo determinado é que uma mulher dá luz ao filho. Quanto tempo demora? 9 meses. Depois de 9 meses você vai ver o resultado. Depois de 9 meses você vai ver algo acontecer. Depois de 9 meses, Deus está dando tempo. Agora não é mais Deus dizendo vou te abençoar. Agora é Deus dando a data da bênção. Agora é Deus dizendo: ó, prepara, tal dia vai acontecer o milagre, tal dia vai acontecer. É no tempo determinado pelo céu. O céu já determinou algo sobre a tua vida, e Deus está dizendo para aquele que olha para mim, para aquele que corre para mim, aleluia, para aquele que apresenta o melhor para mim, para aquele que consegue me reconhecer no ambiente: tem tempo determinado, preparado para o milagre acontecer na sua vida. E não é que aconteceu, gente. 9 meses depois, estava Sara com o milagre na mão, estava Sara com a promessa. Qual é a lição, pastor, desta hora? Olha para cima, reconheça Deus
ambiente, apresente o melhor para Ele e seja ágil diante da oportunidade que é essa dessa tarde, e Deus soprará o teu